Itaqui em Cena, o podcast que conta a história do FIT, o Festival Itaquiense de Teatro. Apresentação, Eduardo Silva. Olá, eu sou Eduardo Silva, jornalista e mestrando em Comunicação e Indústria Criativa. Esse é o podcast Itaqui em Cena, um produto de pesquisa, desenvolvimento e inovação do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Indústria Criativa da Unipampa. Esse projeto foi criado para contar a história do FIT, o Festival Itaquiense de Teatro. No episódio número 2, falamos sobre a chegada dos grupos teatrais de fora da cidade. Itaqui entrava no mapa dos festivais do estado. Neste terceiro episódio, vamos abordar o período entre 2003 e 2014, ano em que o evento foi interrompido. Foi nesse espaço de tempo que o FIT consolidou as suas principais características. Os depoimentos a seguir foram gravados em julho de 2022, durante a 19ª edição do festival. Vamos começar com o ator e diretor Marlon Brito, da Companhia Teatral Era Uma Vez de Rio Grande. Ele vai lembrar como foi a primeira participação dele no festival. A minha primeira experiência, eu ainda estava na universidade como bolsista de teatro e eu fazia pedagogia e era com o núcleo de terceira idade, de teatro terceira idade, que eu vim com um ônibus com um grupo de senhoras maravilhoso que chegou aqui, assim, ó, fervendo horrores, bagunçando horrores. Elas já eram conhecidas porque eu rodava o estado com elas nos festivais, e elas trouxeram um espetáculo que era extremamente doce, chamado Bobagens, que elas trabalhavam a técnica do mimo, e eu me lembro que fizemos até 2 apresentações, porque houve, não só, nós viemos como convidados, mas houve outro espetáculo que não veio aquela vez, e fizemos 2 apresentações, elas foram no rádio, deram entrevista, sabe? E foi lindo de ver, assim, a atenção que foi dada, a beleza do palco, a beleza do espaço. E eu acho que todos esses diferenciais são muito importantes aqui para Itaqui. Esse festival, eu acho que traz pessoas que nunca teriam a possibilidade de conhecer a cidade. E a cidade entra no coração exatamente relacionada ao FIT. Então eu acho isso muito importante, é uma preciosidade que a cidade tem e que tem que valorizar. E esse espaço em especial é uma joia que se tem. Então não se pode desperdiçar essa joia. Como é que foi a primeira vez que tu viu o Teatro Przewodowski? Tenta relembrar pra gente qual foi a tua reação. Foi encantador, porque assim, ó, era um clima de, apesar de familiar, de intimista, era impactante porque é muito grande, muito bonito, era muito luxuoso na época até, eu tinha essa percepção, eu via que tudo era muito bem cuidado sempre, isso foi bem impactante, assim, porque em Rio Grande nós também temos um espaço muito bom, mas aqui foi uma surpresa ver uma cidade que a gente nem tinha relação, que a gente nem conhecia, com um teatro tão bom assim no centro da cidade. No teu caso, que viaja aí 10, 12 horas para vir aqui, o que te motiva a sair de Rio Grande para vir a Itaqui participar do festival, competir? O diferencial, antes de tudo, é o tratamento. Assim, ó, eu não participo mais de festivais onde não há essa atenção aos grupos, porque as pessoas esquecem que os grupos se batalharam muito, sofreram muito para poder estar mostrando seus trabalhos. Grupos como o meu, por exemplo, nós deixamos de receber cachê para estar aqui, para estar mostrando nosso trabalho, para estar divulgando nosso trabalho, para estar revendo as pessoas, para ter experiências, para ouvir sobre o trabalho, para o trabalho amadurecer mais. E isso é muito importante, é isso que a gente vai atrás, e é um dos motivos. Nós somos muito bem recebidos sempre. Esse festival, então, é encantador, porque as pessoas estão nos parando para conversar, para saber de onde a gente é. É um interesse muito grande, eu acho que de muito tempo que não se tem esse festival,
E acho que faz falta, realmente fez muita falta para a comunidade, e a comunidade parece muito ansiosa por esse festival, está se deliciando muito com isso. Quais são as figuras aqui de Itaqui, atores e teatro, que tu lembra do FIT nesses anos? Olha, tem uma figura emblemática que eu acho que até faltam homenagens para essa figura, que é o Paulo Rezendes. O Paulo Rezendes me acompanhou durante muitos anos em muitos festivais, meu amigo, talentoso, inteligente, capaz. Eu via muito ele, nós nos víamos muito, nós discutíamos muito, éramos muito amigos, dávamos muitas risadas. Então eu acho que é uma pessoa que não faltam homenagens que ele deveria receber, como um grande diretor de teatro de Itaqui. Eu conheci Itaqui via o nome dele, sabe? Além disso, nós temos o Verando, que é uma pessoa, assim, ó, maravilhosa, que é meu amigo também, desde que eu tinha 20 e poucos anos, e outras figuras da antiguidade, assim, nós temos as irmãs Escobar, que eram um barato, assim, sabe? Não sei como é que, onde elas estão. E, gente, e a organização desse ano, que tá maravilhosa, sabe? As pessoas lutando, sendo carinhosas, sendo afetivas contigo, o César e a equipe ali fazendo de tudo, o Vini batalhando para que a gente esteja aqui, sabe? Então eu acho muito importante, e as moças da cozinha, as moças da recepção, o pessoal da recepção, o Rude, o iluminador, gente, é encantador as pessoas que estão aqui. Isso é encantador, é mágico. O ator e diretor da companhia Eu Teatro, Tu Teatras, de Uruguaiana, Paulo Melo, participou 6 vezes do FIT. Ele avalia as mudanças que aconteceram no festival. Eu sinto que a plateia está mais educada, mas ainda falta bastante, assim, né? A gente percebeu que essa educação falta, porque as pessoas atendem celular, mexem celular, liga a tela do celular, comentam o espetáculo enquanto decorrer da peça, que isso deveria ser feito depois, né? Então sinto que ainda há uma necessidade muito grande de que haja uma educação de plateia, uma criação de plateia na cidade. Tu acha que nessas 19 edições não ocorreu essa formação do público? Não, eu sinto que não. Houve uma qualificação das pessoas, os teatreiros, os técnicos, enfim, todos que estão envolvidos com essa ferramenta, né, que envolve a criação de espetáculo, fazer teatral. Mas a plateia não, a plateia tem muito ainda a se fazer uma aposta do poder público, da educação, dos professores, da própria Secretaria de Cultura, do setor de cultura da cidade, a fazer isso para que realmente o festival entre em todos os segmentos sociais, né? Nas comunidades mais carentes, periféricas da cidade. A cultura periférica também invada o teatro e o teatro invada as culturas periféricas. E para essa formação, tu acha que seria importante fazer espetáculos e projetos antes do festival, o ano inteiro? Sim, o ano inteiro. É necessário, sim, que o festival ele tenha um pré-festival e que ele fosse, né, o festival é em julho, bom, nós vamos começar a partir de março, trazendo espetáculos, né, das cidades vizinhas, espetáculos locais, que os professores comecem a falar sobre teatro, que traga os diretores, supervisão, setor pedagógico, orientação das escolas, né, para que elas conversem, para que os alunos tenham acesso, os alunos líderes, os centros comunitários, né, as pessoas, o setor lojista da cidade também, porque eu hoje mesmo entrei em 2 lojas de manhã cedo, as lojas não estão sabendo de que está havendo um festival de teatro. Faltaria mais divulgação também? Divulgação também, mas a divulgação é essa também do corpo a corpo, sabe? Então, quer dizer, todos os setores que são líderes, né, digamos, o sindicato lojista vai falar para os seus, né, um informativo dizendo que, né, vamos receber essas pessoas, culturalmente a cidade vai se envolver. Sobre a recepção que tu teve aqui, como é que foi o tratamento das pessoas, tanto no começo do festival como até hoje? Bom, o Itaqui sempre se caracteriza por um festival organizado por pessoas que são do meio teatral, que muitas vezes estão, né, em algumas edições estiveram mais próximas da prefeitura, outras vezes somente a prefeitura organizou, eles já estiveram fora da organização do festival. Mas em todas as edições a gente sente o carinho
ao receber, né, eles vêm nos dar boa noite, bom dia, alguns mimos. Há um carinho muito grande da comunidade em receber os grupos, e isso faz um diferencial muito grande, além do Paisel Wodowski, que é um espaço maravilhoso e que deveria ter teatro todos os finais de semana, todas as noites, todos os dias com projetos, né? Teve uma época que eu vim aqui, tinha a Associação dos Amigos do Teatro. Isso deveria ser reerguido, né, junto com o Conselho de Cultura, que eu vi que está atuante na cidade. Esses amigos do teatro poderiam ter projetos que incentivassem, trazer oficineiros, necessário uma atividade semanal, quinzenal, mensal, mas que o Paisel Wodowski estivesse, porque é lindo, lindo demais, o espaço maravilhoso. Tu acha que se voltasse essa associação dos amigos do teatro, o festival poderia crescer? Muito, 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 demais. Acho que é uma associação de teatro organizada por pessoas que se envolvem com o teatro, né, que vão estar ali cuidando desse espaço cênico teatral que é de todos. O teatro não é de um poder público, né? Pessoas passam pela prefeitura, mas o Paisel Wodowski está ali. Como é que foi? Tu lembra a primeira vez que tu viu o Teatro Paisel Wodowski, que tu entrou? Olha, foi uma emoção gigantesca, assim, foi algo, eu tinha na época 21 anos, assim, né, hoje eu tô com 49, nunca esqueço, assim, dessa imagem de enxergar, né, tudo é lindo, tudo é maravilhoso. Quem participou do festival como ator e também como avaliador foi Kleber Lorenzoni. Ele é o diretor do grupo teatral Máscara de Cruz Alta. No depoimento, Kleber chega a estabelecer uma comparação entre o FIT e o filme Shakespeare Apaixonado. Bom, a primeira vez que eu vim, em 2008, foi a convite, né, da organização do festival para ser jurado. Foi um ano muito legal, assim. Logo que eu cheguei, primeiro eu me encantei com o teatro, né? Não conhecia nada do Paisel Wodowski. Fiquei fascinado com a história do teatro. E também não conhecia o festival, eu tinha escutado falar algumas situações, como eu sou razoavelmente de longe, né? Lá da região de Cruz Alta, enfim. Mas me apaixonei pelo festival, pelo espaço, pela forma como os grupos foram recebidos. E por toda essa trajetória que é, né, tentar fazer o trabalho de formiguinha para que o teatro permaneça, para que ele tenha força. Naquele ano, se eu não me engano, eram 4 dias de festival. Tinha grupos de muitos municípios, assim, distantes, uma diversidade bem grande de propostas e de grupos. E foi naquele momento que eu tive contato com o FIT. E como é que foi a organização aquele ano, qualidade dos espetáculos? Muito boa, eu lembro que tinha muita gente de Santa Maria até, e tinha uma outra jurada que era de Montenegro, da Artes Cênicas, né? Então tinha um clima assim bastante técnico também, né, em relação aos espetáculos. Tinha grupos de Porto Alegre, daquela região também, o que engrandece, porque mal ou bem, eu acredito que um festival, claro, não é número que faz a diferença, mas a diversidade de propostas e de regiões é muito interessante, porque daí tu vê trabalho de gente que faz teatro de um outro jeito lá em tal lugar. A organização foi muito legal, assim, tinha uma equipe, eu não lembro quem eram as pessoas, faz muito tempo, mas tinha uma equipe muito organizada, recebendo os grupos, tinha 2 espetáculos à tarde, um espetáculo de manhã e às vezes 2 à noite, então era bem intenso. E tinha a participação do IACEM, naquele ano bem intensa também. E aí depois, em 2010 aproximadamente, tu voltou aí sim como um ator, né? Apresentando um espetáculo. Isso, daí a gente veio com a Maldição do Vale Negro, na época os jurados ainda eram o Dunga, o Ayrton e acho que a Estela. Lotou muito, né, o Paisel Wodowski, tinha gente em pé na beira do palco, assim, assistindo. Me lembrou muito uma cena do filme Shakespeare Apaixonado, que ficavam o povo, assim, quase em cima do palco. Foi muito emocionante, porque o teatro tem essa sensação que ele nos causa, né, parece que tu voltou no tempo. E quando tu vê o teatro lotado, e esse teatro especificamente, parece que tu tá nos tempos áureos do teatro.
E foi incrível o espetáculo. Ele é um espetáculo razoavelmente espaçoso, e o Przewodowski tem uma característica que o palco é grande em profundidade, bastante grande, mas ele não é muito largo. Então o espetáculo ficou um tanto apertadinho, mas isso deu um clima caloroso no espetáculo, então ele ficou muito mais gostoso. E sem falar na acústica incrível que o espaço tem, né? Então tu não precisa de muito esforço ali para te se sentir bem em cena, digamos. O pessoal da organização é muito gentil, prestativo. É uma característica bem interessante do FIT. E eu acho isso importante porque às vezes tem cidades que querem fazer um festival por vários motivos, mas elas não preparam as pessoas para como dar um tratamento legal para os grupos, né? E aqui foi muito legal naquele ano. Um dos pontos que te traz a Itaqui é o Teatro Przewodowski. Com certeza. Não, na verdade, quando eu me reuni com o elenco, com meus alunos e atores, e falei para eles que nós viríamos ao festival, eu disse assim, nós temos que ir porque eu preciso que vocês, os mais jovens principalmente, conheçam o Przewodowski, porque é um dos pilares, digamos assim, pra gente que é de teatro, da dignidade, sabe, de ser artista, tem um espaço próprio. A minha cidade, por exemplo, tem 3 auditórios, mas um é para conferência, um é de uma escola, e são espaços grandes, maravilhosos, mas eles não têm nada a ver com teatro. E quando você é ator e pode se apresentar dentro de um teatro que foi construído pensando na tua profissão, na tua arte, na tua área, isso é muito incrível. Então eu sou uma pessoa muito de sensações. Então quando tu entra ali dentro do teatro, tu já sente um clima, né, que te propõe a pensar teatro. Você sentado nas galerias assistindo a um espetáculo à tarde, e é impossível você que é de teatro não embarcar e começar como eu faria tal peça, como seria apresentando aqui, e quais as sensações do público. E ele também te propõe, dentro da tua técnica teatral, novos desafios, porque tu tem, por exemplo, né, 3 andares de galerias, tu imaginar lá a parte de cima onde fica a equipe técnica e mais o público lá embaixo. Então tu precisa trabalhar o teu corpo também nessa interpretação para que toda a plateia te consiga te visualizar, o teu olho, que é tão importante no teatro, e isso já te põe novos desafios. E no momento que o ator tem desafios, está trabalhando a sua arte, melhorando, né? Festivais de teatro costumam realizar debates após os espetáculos. O diretor do grupo fala sobre a criação da peça e a comissão avaliadora faz observações. Por fim, a palavra é aberta para o público em geral. No FIT, os debates acontecem no foyer do Teatro Przewodowski, denominado Sala Jorge Vomero. A atriz Estela Bento, uma das avaliadoras mais respeitadas do estado, ressalta a variedade de apresentações. Bom, o festival ele se caracteriza por ser muito diversificado. Isso aí eu posso falar de todos eles, porque eles têm desde os grupos mais experientes, que têm toda uma trajetória e que já aprenderam muito ao longo do tempo, com grupos iniciantes, grupos que ainda estão se estruturando, então eles ainda são muito frágeis. E é exatamente o festival que possibilita que eles vão crescendo, porque daí eles têm contato com outras peças, e aí eles vão descobrindo coisas e vão comparando, né, o seu estilo com o estilo do outro, vão encontrando a sua maneira própria de se expressar. Eu acho que tem uma diversidade muito grande, e eu gosto de ver, assim, ao mesmo tempo uma peça de um grupo super experiente com algum bem iniciante, que a gente vê, assim, que são pessoas muito novas, ainda assim, muito conhecimento técnico, e aí elas vêm e elas começam a despertar para a arte, né? No início é só a vontade de fazer, e aí eu quero fazer. E esse quero fazer tem que estar unido com o conhecimento técnico, né? Para a gente poder ir adiante, poder crescendo e poder dizer melhor aquilo que a gente quer dizer. E sobre os debates não acontecem só aqui em Itaqui, no FIT, mas especificamente como é que é o andamento dos debates, a importância de ter esse debate depois da peça?
Eu acho que o debate é a coisa mais importante que tem, porque nesse momento a gente para, reflete e cresce com essa reflexão. Eu acho maravilhoso, assim, nos festivais em geral, como os grupos são abertos, como eles se dispõem a ouvir, porque não é fácil. Não é fácil alguém que faz um trabalho, seja um trabalho artístico ou um trabalho de outra natureza, a pessoa sentar e se dispor a ouvir o ponto de vista do outro sobre o seu trabalho. Não é fácil, né? A gente não gosta, né, de ouvir crítica. Às vezes é ruim, né? Mas, assim, eu vejo nos grupos uma disponibilidade para crescer, para ouvir, que isso me dá um alento. E eu acho que é fundamental, principalmente numa época de hoje, é fundamental o diálogo, a reflexão, a troca de ideias. A gente vive num mundo que está todo mediado, sustentado, envolvido por essa questão das redes sociais, em que não existe diálogo e não existe conversa. Existe alguém chega lá e escreve horrores a respeito de alguém que ela nunca viu, que ela não conhece, que ela não sabe nada. E o outro vem e fala horrores porque tu falou horrores, e, sabe, é um emaranhado, é um lodo do qual a gente só pode sair com reflexão, com educação, a gente entendendo que eu preciso conhecer o ponto de vista do outro, eu preciso ouvir, refletir, argumentar, né? Os festivais são um espaço privilegiado de diálogo. Após surgir como espaço para artistas locais, o FIT se desenvolveu por meio do intercâmbio com grupos de outras localidades. Foram 15 edições consecutivas entre 2000 e 2014. Em 2015 e 2016, o Teatro Przewodowski foi fechado para reformas. O FIT era paralisado pela primeira vez. O retorno foi em 2017, em um movimento que uniu poder público e sociedade. Mas essa história fica para o próximo episódio. Até lá! O podcast Itaqui em Cena é um produto de pesquisa, desenvolvimento e inovação do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Indústria Criativa da Unipampa. Roteiro, produção e edição, Eduardo Silva. Locução da vinheta de abertura, Bruno Contursi. Identidade visual, Jonas Weber Brum. Orientação, professora Luciana Carvalho.